Continuando então, pessoal. Por enquanto a gente não fez nada, a gente só ambientou o problema e sabemos que vamos precisar dessas ideias. A ideia de capacitância, a ideia de potencial de uma esfera carregada, já que os corpos eram esféricos. Primeiro, coloquei os dois em contato. Eu já sei que vai ter uma mesma voltagem de equilíbrio. E esta voltagem de equilíbrio é o V1 linha e é também o V2 linha. Concordam comigo? Por aquilo que a gente viu na aula, a base toda começa sabendo que após o contato as voltagens serão iguais. Então olha só o que ele está dizendo, ó, na 08, V1 linha igual a V2 linha. Posso concordar com isso? Posso concordar com a 08 sem problema nenhum. Outra coisa, quando nós estudamos isso na sala de aula, nós vimos que as cargas iniciais somadas, Q1 mais Q2, tem que ser igual às cargas finais somadas, concordam comigo? Mas Q2 valia quanto? Então quer dizer que a carga inicial da primeira esfera, já que foi distribuída para as duas esferas, é igual à soma das cargas antes e depois. Concordam comigo? Sim. Só que olha só, ele colocou no sentido oposto só para tentar confundir. Ó. Q1 linha mais Q2 linha é igual a Q1. Certo. É verdade, né? Sim. Certo? Sem problema nenhum. A 04 é verdadeira. O que tu acha dessa 02? Q1 linha é igual a Q2 linha? Não, porque a Q1 é maior. Só ocorreria uma divisão igual quando os corpos em contato são idênticos. Lembra lá a iniciação por contato? A carga só é dividida igualmente se as esferas em contato são iguais. E nesse caso eram iguais. Ele disse que uma era R1, outra era R2. Então é falso. Senhor, mas eu só estou usando a minha intuição. Dá para tu provar matematicamente? Claro. Já que as voltagens são iguais, a voltagem da esfera 1 que vai ser K vezes carga 1 sobre R1. Q1 linha, né? É no final, né? V1 linha. Quem é V2 linha depois do contato é K vezes Q2 linha sobre R2. Se eu estou dizendo que as voltagens são iguais, eu posso igualar essas equações. V1 linha igual a V2 linha. Portanto, K vezes Q1 linha sobre R1 é igual a K vezes Q2 linha sobre R2. A voltagem de uma é igual à voltagem da outra. Corta K com K. Q1 linha sobre R1 é igual a Q2 linha sobre R2. Esses valores só podem ser iguais se os R's forem iguais. Como ele está afirmando que elas são iguais, está falso, porque isso só poderia ocorrer se os R's são iguais. Certo? Para que esse número seja igual a esse deve ser igual a esse. Se ele chamou um de R1 e outro de R2, eu tenho que supor que são números diferentes. Como são números diferentes, as cargas são diferentes. Falso. Intuitivamente e matematicamente nós fizemos. Certo? Aliás, ó, olha 16. Só dá uma mexidinha nisso aqui, né? O R2 está dividindo, passa, fica R2 sobre R1 e o Q1 linha está multiplicando, passa Q2 linha sobre Q1 mais uma, ó. Essa aqui, né? Verdadeira, 16, mais uma que a gente matou. Só falta analisar a 01 e a 02. E aí, galerinha? Desculpa. A 01 e a 32. O V1, a voltagem inicial da esfera 1, antes do contato, né? E a voltagem dela após o contato se manteve igual? Não. É um absurdo, porque voltagem é K vezes Q sobre R. Como ela foi encostada numa esfera neutra, ela perdeu um par da carga. Se esse número aqui diminuiu, não é natural que a conta diminua? Sim. Então a voltagem dela tem que ter sofrido uma redução. Isto é falso. Não, só se fosse idêntica. Aí a voltagem teria caído pela metade, certo? Agora olha só, esse item aqui é o único que restou então para analisar. A voltagem, isso aqui é um perigo, porque o teu coração ele engana às vezes, né, cara? Às vezes o cara pô, acha que gente boa e não é, né? Ou às vezes o cara, pô, o cara é um mala, vai conhecer o cara de gente boa pra caramba. Né? Eu conheci os caras assim, lá na minha cidade pequena, né? Pô, conheci o cara de longe, pô, como é mala aquele cara, né? Pô, bicho mala, aí conheci o cara é um cara do bem, gente boa. Então cuidado, hein? Vai dizer que não dá vontade. A voltagem inicial 1 é igual à soma das voltagens depois do contato, V1 linha mais V2 linha. Dá vontade de dizer que é verdade. Ó, mas dá uma olhada, gente, pensa comigo. Quando essa carga sair daqui e vir para cá,
ela vai ter, será que ela vai causar a mesma voltagem que foi subtraída daqui? Não, porque os raios são... Se eu tiro um pedaço dessa carga, eu vou causar uma alteração no V, porque o raio é 1. Quando essa carga for jogada na outra esfera, como o raio dela é diferente, a voltagem não vai aumentar na mesma quantidade. A única possibilidade de eu usar isso, essa equação, é se elas fossem iguais. Os raios iguais. Olha por quê? 10 volts e 0 volts. Quando eu botar em contato, já que elas são iguais, metade da carga vai vir para cá, né? Vai ficar 5 e 5. Aí eu vou poder dizer que 10 é igual a 5 mais 5. Mas se uma é grande e outra é pequena, não tem como, cara. Somar as voltagens não faz sentido. E o coração da gente quer somar. Pô, claro que faz, cara. Tinha 1000 volts. Se perdeu 200, a outra foi 800. Não é assim. Só seria assim se as esferas fossem idênticas. Eu vou colocar aqui F, mas eu imagino que tu queira uma prova matemática também, né? Eu vou provar. Então, ó, 28, beleza? Só vamos fazer a prova matemática, a gente já fez a prova intuitiva. Vamos fazer a prova matemática para esse item aqui. Olha só que bonita essa prova. Tu não faria essa prova no dia, tá? Porque ia gastar um tempo, de repente, muito importante. Era melhor fazer uma relação intuitiva ali e matar a charada. Porque, ó, isso aqui tudo bem pra vocês, né? A carga antes é igual às cargas depois, não é isso? Mas eu posso substituir carga por outra relação, né? Eu posso substituir carga, por exemplo, por V vezes R, não posso? Está dividindo, passa... Então, olha só, quem é a carga 1? É V1 vezes R1 sobre K. Está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa... Vou fazer aqui para ti, ó. V sobre K vezes R é igual a Q. Tudo bem para vocês? Então eu posso escrever isso? Posso, né? Q1', é V1' vezes R1 sobre K. Mais, e aqui? V2' vezes R2 sobre K. Elimina e elimina. Se esses R's fossem iguais, eu poderia eliminá-los, não é isso? Sim. E ficaria V1 igual a V1' mais V2'. Estaria verdadeiro, não é? Mas os R's são iguais? Não. Como os R's não são iguais, as voltagens somadas antes e depois não podem ser iguais. Concordam comigo? Só seria igual se os R's fossem iguais. Como os R's são diferentes, confirmei matematicamente a 0,1. Tu vê, ó, a única parte mais chata é provar matematicamente que realmente está certo. Porque se tu usa a tua intuição, tu também dava de matar a questão. Olha, eu vou te confessar que se eu tivesse elaborado a apostila, eu deixaria essa questão um pouquinho para depois. Porque tu vê, a gente... não está firme e forte para matar essa questão ainda. A gente não trabalhou capacitores de verdade ainda para entender que os corpos mantêm uma relação de carga-voltagem constante, né? E por isso eu digo, cara, se no final do ano a gente voltar a abordar essa questão, ela vai nos parecer um pouco mais fácil do que hoje, certo? Mas está feita a tarefinha que eu pedi para vocês. 28 gabarito, e agora o novo. O novo. O filé. Quanto tempo eu tenho, galerinha? Só para introdução. 9 minutos é a glória. É o que eu preciso.